É Sergipe em primeiro lugar. TV Sergipe, cada vez mais perto de você. Olá, boa tarde. O STV Primeiro está começando a notícia de Minecraft do mundo dos jogos. 2D ou 3D? Qual é melhor para desenvolver? O jogo está completando 2 anos de história. Esse serviço e muito mais tem aqui no nosso telejornal. Jogos 2D ou 3D, qual o melhor para desenvolver? Essa é a briga que usa mais polêmica aqui no YouTube. Os players de jogos 2D e também com modos de jogos 3D. Os videogames nasceram com imagens bidimensionais, mas assim que as máquinas foram ficando mais potentes e as técnicas melhorando, muitos recursos foram usados para dar um visual mais realístico para eles, até que finalmente os primeiros polígonos começaram a ser renderizados nas plataformas caseiras, e aos poucos todos os gêneros de jogos foram migrando dos gráficos 2D, usando sprites, para os 3D, que usam modelagens cada vez mais realisticas e complexas. Entretanto, ainda hoje tem produtoras que recorrem ao uso das antigas técnicas 2D dos jogos, seja para dar um ar mais old school ou por questões de orçamento mesmo. Já que, por exemplo, produzir um jogo de plataforma com sprites geralmente sai muito mais barato do que fazer no ambiente 3D. Isto é praticamente uma regra para todos os estilos de jogos. E como toda regra, ela tem uma exceção. Eu chamei que só na tua casa quando eu vim de lá do sinal. Este foi o gênero que mais resistiu à mudança para a era tridimensional. Várias franquias abusaram dos recursos antigos para dar aos seus jogos um visual moderno, sem abandonar suas origens. Mas aos poucos, eles aceitaram as mudanças e entraram para o mundo 3D. Muitos fãs saudosistas deste gênero ainda não se adaptaram aos novos jogos de luta. E estas discussões explodiram na internet há algumas semanas atrás, quando o trailer do novo The King of Fighters 14 mostrou que uma das últimas franquias de luta clássica a usar sprites entrou definitivamente para a nova era, e não só como um spin-off como foi anteriormente. Mas quais são as diferenças de um jogo 3D para outro feito apenas com sprites? Por que as produtoras migraram para outras técnicas, mesmo com os fãs implorando para elas não fazerem isto? E afinal de contas, será que o uso de sprites hoje em dia é coisa de produtora preguiçosa? Os jogos 2D costumavam ser feitos com sprites, ou seja, figuras bidimensionais para representar um objeto ou um personagem na tela. Para mostrar a animação de um personagem, precisa ser feito um sprite para cada quadro de movimento, bem parecido com a produção de desenhos animados. A quantidade de sprites que cada personagem recebia variava de acordo com as ações dele no jogo. O Hadouken do Ryu, no Street Fighter 2, por exemplo, tinha 5 quadros de movimento, fora a animação da própria magia. Como nos jogos de luta, cada personagem tem uma grande variedade de golpes, o número de sprites que eles recebiam, comparado com personagens de jogos de outros estilos, eram enormes. Os programadores usavam alguns truques, como reaproveitar sprites ou pedaços de sprites de um movimento no outro, ou até mesmo fazer um personagem a partir de outro, como o Ken, que usa os mesmos sprites do Ryu, só trocando de cor e de cabeça. Você sabia que o Ken era o Ryu com outra cabeça, né? Bom, então, dá pra imaginar o tamanho do trabalho que era colocar um novo personagem dentro do jogo. Além de ter que desenvolver a história, o design e bolar os movimentos, a parte de criação de sprites exigia muito tempo de produção. Os jogos de luta 3D usavam um método de produção completamente diferente. Eles são divididos em 2 partes, o esqueleto e a modelagem. O esqueleto parece um manequim anatômico, e
ele faz toda a parte de movimentação dos personagens. Por exemplo, para um lutador dar um soco, o programador introduz os valores da posição de cada ponto de articulação durante a manobra, e o programa que se encarrega de animar tudo isto. Graças a isso, todos os golpes têm quadros de animação diferentes para cada frame renderizado pelo jogo. O Hadouken, que estamos usando como exemplo, no Street Fighter EX, pelas minhas contas, tem 50 quadros de animação de... Sim, o Subway Surfers está completando 12 anos de história. E no meio desses 12 anos, muita coisa aconteceu. Vamos relembrar. O Subway Surfers atualmente está bastante em ascensão, mas ele é um jogo já bem antigo, datado lá de 2012, e consequentemente ele já passou por muita coisa. São mais de 10 anos de história, e por conta disso, nesse vídeo a gente vai conversar sobre a sua evolução em si, não só levando em consideração suas atualizações no game, mas também hypes que passaram, outros jogos, teorias que ficaram famosas em um determinado momento, tudo empacotadinho pra gente viver uma jornada de evolução e crescimento do Subway Surfers. Como dito anteriormente, o Subway Surfers foi lançado em maio de 2012, o jogo, mas a ideia já existia há um tempo. Voltando um pouco, a gente vai chegar em 2009, com dois rapazes, Boris Miller e Sylvester Richard Jelsen. Eles eram amigos que estudavam animações e nesse ano eles fizeram uma animação de um carinha que pichava metrôs e corria de um policial. E essa animação era para uma competição dinamarquesa. Ali na pista, Nesse policial, mano, sério, até o cachorro, mano, sério, velho, só por essa curiosidade já valeu o teu like. Tu pode encontrar ela no YouTube se tu quiser assistir. Ela se chama Train Bombing. Mas prosseguindo, em 2010 eles decidiram criar uma empresa de games, a Cibo Games. Então eles resolveram fazer o seu primeiro jogo baseado na sua animação, aquele que seria o Subway Surfers. E a gameplay do jogo seria inspirada em um dos games que mais estava em alta naquele período, o Temple Run, que se baseia em um estilo de game Endless Runner, que consiste em um jogo de corrida infinita. Como diz o nome, um game simples, sem uma história complexa, mas principalmente focado no arcade em si. Passaram-se 2 anos e em maio de 2012 o jogo é lançado e ele foi um sucesso bem grande por conta de vários fatores. Ele não só era um jogo bom, assim como o Temple Run, mas havia mais itens, mais personagens, coisas que o Temple Run não tinha. Além de que, se a gente comparar, o Subway Surfers tem um aspecto bem mais gentil que o próprio Temple Run, fatores que fizeram o Subway Surfers alavancar de vez. E falando mais um pouco sobre as skins, ele chegou com 15 personagens desbloqueáveis pra gente jogar, e conforme as atualizações foi aumentando cada vez mais. Skin de eventos, skins de comemoração, coisas que fazem a gente querer entrar no jogo pra gente não perder o período. E atualmente o jogo tem 148 personagens, meu Deus. E em questão de atualização de mapa, nesse período houve a versão de Halloween e de Natal, que sim mudava o mapa, mas no finalzinho desse ano o jogo tava perdendo o hype que ele havia conquistado e os downloads começaram a reduzir um pouco. Porém, no começo de 2013, a Cibo faria uma das coisas que faria o Subway Surfers ser conhecido por isso: a primeira atualização que mudou o mapa para uma cidade. Foi em janeiro de 2013 quando eles decidiram mudar o mapa e inseriram uma cidade, a cidade que seria Nova York. Todo o tema do jogo foi mudado, o mapa em si, as músicas, alguns personagens novos, novas pranchas. Realmente é como se fosse outro jogo, mas ainda assim com sua essência. E o público adorou essa atualização, fazendo assim com que os devs prosseguissem com esse esquema até hoje em dia. Por incrível que pareça, logo a atualização de Nova York, a segunda cidade que chegou ao Subway Surfers, em 31 de fevereiro, o Rio de Janeiro. Pois é, mano, Brasil. E depois que esse esquema chegou, o famoso e grandioso World Tour, eles prosseguiram nessa fórmula até hoje em dia. E passaram por várias cidades que se repetem várias vezes. E eu vou fazer esse favor a você de não falar cada... Minecraft está completando 15 anos de história e essa... vamos olhar os 15 anos de referência na sua história. Todo mundo sabe o que é o famoso Minecraft. Acho que nem preciso explicar pra vocês o porquê esse jogo é tão famoso. Mas o que eu posso contar pra vocês é essa trajetória gigante que esse jogo tem durante esses 15 anos de existência. Por exemplo, você sabia que Minecraft já se chamou Cave Game? Ou sabia que o nascimento do Creeper foi um acidente? Pois bem, gente, vem comigo nesse vídeo especial de 15 anos de Minecraft e bora conhecer toda essa trajetória de Minecraft. Vamos lá!
sueco Marcus Dodge Persson e queria criar um jogo fora dos padrões daqueles jogos populares da época dele. Notch sempre dizia que ele achava muito interessante o conceito de criar cenários, criar um mundo, ao invés de simplesmente passar por cenários padrões. Não que os cenários fossem feios, mas cenários que são daquele jeito e acabou. Então foi aí que ele começou um grande e na real, um dos maiores projetos de sua vida. Ele começou a desenvolver um jogo quadrado, o que em 17 de maio de 2009 chegaria uma versão inicial desse projeto. Nessa época, o nome de protótipo desse jogo era Cave Game, e o que a gente podia fazer nesse jogo era praticamente andar no mundo quadrado e só entrar em buracos, quebrar blocos, só isso. Não tinha muita coisa que podia fazer, mas as pessoas na internet já viam que aquilo ali era uma coisa promissora. Não era um jogo graficamente mais bonito, e até hoje Minecraft não é. Sem um... Amanhã acontecerá a festa de 15 anos do Minecraft e a TV Sergipe vai incendiar essa festa tão marcante, tão temática. Boa noite, seu Zé. Olá, bom dia, Michelangelo. Essa vai ser a festa do aniversário de 15 anos do Minecraft. O drone agora vai mostrar tudo dessa festa aqui tão incrível que comemora o nosso jogo. Mas antes... E também a nossa TV Sergipe Minecraft agora tá com a nossa marca Pixel Art da emissora. Voltamos pro Michelangelo. Beleza, Michelangelo? O SATV primeira edição fica por aqui. Mais outras notícias com o Demerson no SATV segunda edição. Boa noite, ou boa tarde e muito obrigado. O Guaraná.